fechar minha câmera? Pode, se você preferir. É que eu tenho medo, que a conexão aqui é instável, eu tenho medo Entendi. que... né, A câmera geralmente gasta muito, né, Isso. a banda. Uhum. Isso, exatamente. Então, eu vou desligar agora minha câmera, tá bom? Ok. Depois eu ligo para quem chegou depois me ver. Ótimo. Uhum. Então, muito boa noite a todos, pessoal. Nós estamos começando aí o último dia, né, da nossa semana da física, né? E hoje a gente vai ter aí a presença da professora Daniele. A Daniele ela é nossa colega, né? Estudou com a professora Joyce no departamento de física da UFMG, contemporânea da Joyce, né? E no doutorado, e também foi nossa professora entre 2012 e 2014, né? Trabalhando nas disciplinas do departamento de física e química, né? A formação da Daniele em física e trabalhando com o professor Ronald Dickman, né, no doutorado, com a área de biofísica, né, e em função da demanda, né, de um aluno nosso, e inclusive com a indicação da professora Daniele, na área, para uma apresentação na área de neurociência, né, e a professora Daniele, muito prontamente, né, respondeu ao nosso chamado, se prontificando a fazer uma apresentação para nós no assunto, e né, está hoje lá em Ilhéus, né, o legal dessa possibilidade de a gente fazer um evento online, né, é justamente isso, né, de a gente ter a oportunidade de ouvir uma pessoa tão relevante para nós e à distância, né? Que, eventualmente, num evento presencial seria um dificultador, né? Nesse formato, a gente tem essa possibilidade aí. Então, eu queria agradecer muito a Daniele, lá da Universidade Federal do Sul da Bahia, que vai fazer essa apresentação para nós aí. Então, vou passar a palavra para a Daniele. Eu agradeço a presença de todos também, agradeço a presença também da professora Joyce, né, nossa coordenadora, a professora Kelly, né, também do colegiado e do NDE, né, e a todos os estudantes aí, professores que estão acompanhando o nosso evento, né. Muito obrigado aí pela participação. Bom, pessoal, boa noite. Quem fala é Daniele. Daqui a pouco eu vou abrir a minha câmera para quem chegou depois me ver. A Joyce, quando ela me fez o convite, ela me falou que pediu que gostaria de que o tema fosse em neurociência. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu perguntar antes, vocês conseguem ver, Flávio? Sim. Certo. Sim, perfeito. Bom, eu vou falar sobre neurociência, mas de uma forma indireta. Por quê? Eu resolvi explorar um tópico da neurociência com o qual eu venho trabalhando mais estreitamente nos últimos anos. E eu escolhi esse tópico também por causa da importância dele para a neurociência, porque os canais iônicos, eles são o fundamento de toda a neurociência. Então, quando a gente começa a estudar o sistema nervoso, a gente começa pelos mecanismos, né, subcelulares. E a base está nos canais iônicos. Bom, mas o que é um canal iônico, né? O que é isso? O que é um canal iônico? Aqui, por esse cartoon, a gente já começa a ter uma ideia do que eu vou falar, né? Então, eu vou falar sobre uma estrutura
que ela aparece a nível subcelular e ela não está presente somente no sistema nervoso, ela está presente em todas as células. Então, os canais iônicos, a gente pode classificá-los como um tipo de máquina molecular. Eles trabalham com transporte de íons, né, como o próprio nome diz. A gente vai ver isso com mais calma, né, em mais detalhes depois. Então, essas máquinas moleculares, elas são proteínas, que elas estão localizadas na membrana celular, como eu disse, em todas as células. E elas são fundamentais, elas são muito importantes para vários processos fisiológicos, né? Como eu falei, no sistema nervoso, elas são o fundamento, mas no sistema cardiovascular, elas também são muito importantes, no sistema endócrino, que regula os nossos hormônios, no sistema renal e assim por diante. Bom, mas para eu começar a falar de canais iônicos, né, como eu disse anteriormente, os canais são proteínas presentes na membrana celular. Mas a gente precisa dar uma olhada com cuidado na membrana celular, entender como é que ela funciona. Então, a membrana celular eu coloquei um cartoon aqui representando uma célula com uma visão exagerada da membrana, tá? Na realidade, não é bem assim. Então, essa estrutura aqui, olha, essa faixa, né, que forma essa barreira encapsulando a célula, né, acomodando a célula, ela separa os meios extracelular, né, o meio que está cercando a célula e o meio intracelular, que também é conhecido pelo nome de citosol. Então, essa membrana celular, ela é, na verdade, formada por uma bicamada de lipídios, né, uma bicamada lipídica, e ela não é uma barreira completamente impermeável, ela é permeável a algumas espécies, né, a algumas moléculas, e ela possui, além dos canais iônicos, outras proteínas que fazem esse trabalho de transporte molecular, que seriam outras máquinas moleculares. Bom, então, aqui nessa foto, a gente já começa a perceber como é que é a membrana celular em realidade, né? Numa célula real. Então, isso aqui é uma fotografia em alta resolução de uma célula. E aqui, essa estrutura aqui da borda é a membrana celular, onde a gente consegue perceber essa bicamada lipídica. Então, aqui embaixo, eu tenho uma representação, um desenho da membrana. Aqui a gente enxerga essa bicamada lipídica. Deixa eu ver meu mouse, onde é que ele está aqui. Então, aqui a gente enxerga a bicamada lipídica. E aqui no interior da bicamada, nós temos uma fase apolar, e na parte externa, né, onde a gente enxerga essas cabeças elas são polares. E aqui, todas essas estruturas marcadas em verde, em violeta e em vermelho, elas são proteínas e outras moléculas, né? Essas marcadas em roxo, em violeta, elas são proteínas, que a gente chama proteínas integrais de membrana, tá? Então, essas proteínas, elas não ficam presas na membrana, algumas podem percorrer a membrana, certo? Outras não, outras ficam ancoradas por estruturas secundárias na membrana, como é o caso dos canais iônicos, tá? Bom, então, eu falei da membrana, e o termo canais iônicos leva à necessidade da gente conversar sobre a composição iônica dos meios intra e extracelular. Então, nessa figura, nesse desenho, a gente tem uma representação das quantidades, né, das proporções dos íons, do conteúdo iônico nos meios intra e extracelular. Então, a gente tem uma ideia de que íons são esses, e a gente tem uma ideia das concentrações desses íons. Então, os íons presentes nessas soluções são esses aqui. Eu não coloquei todos, tá? Existem outros. Mas, particularmente, esses aqui, o sódio, potássio, cloreto, cálcio e magnésio, eles são os mais importantes. Então,
esses íons, eles são importantes porque eles vão originar o que a gente chama de potencial de repouso e as variações desse potencial de membrana no que a gente chama de células excitáveis, né? Um exemplo de célula excitável é o neurônio. Outro exemplo são as células do músculo cardíaco. Nessa tabela, a gente consegue ver uma estimativa das concentrações no meio extracelular e no meio intracelular, num organismo que a gente encontra no oceano, nos oceanos, né? Esse organismo é a lula, então pegou-se o neurônio de lula e estimou-se os valores dessas concentrações, tá? A unidade aqui é milimolar, e aí a gente percebe que tanto nesse organismo, né, na lula, quanto no de mamíferos, né, aqui são valores típicos para mamíferos, tá? Então, o que a gente observa nessa tabela? O que chama a atenção? Chama a atenção que as diferenças entre as concentrações intra e extracelulares são grandes. Então, por exemplo, para o íon potássio, nós temos 400 milimolar no meio intracelular e 20 milimolar no meio extracelular, certo? Então, a diferença ela é grande, uma diferença de 20 vezes, no caso desse organismo, né? E o mesmo acontece aqui nos mamíferos. Então, a gente tem uma concentração de 140 milimolar para o intra e 5 milimolar para o extra. Tá? Agora, quando a gente vai para os outros íons, a gente tem uma diferença, mas é diferente. Essas proporções, elas meio que se invertem. Então, por exemplo, aqui no sódio, nós temos 50 milimolar para o intra e 440 milimolar para o extracelular. Agora, um fato interessante vem da comparação entre esse organismo e os mamíferos, né? Só uma observação, gente, para que fique bem claro, esses valores, que eu disse que são valores típicos, eles se alteram de mamífero, de espécie para espécie, tá? E de neurônio para neurônio, tá? Não só de neurônio, mas não só entre os neurônios, mas considerando outros tipos celulares, tá? Então, essas quantidades, elas são organismo específico, né? Espécie específico e célula específico, tá? Bom, então, se a gente compara esse organismo aqui com as concentrações da lula com as concentrações dos mamíferos, a gente observa uma diferença grande, né? Porque são 400 milimolar no intra para 140. Mas a lula, ela vive nos oceanos, né? E tem uma concentração elevada desses íons. Então, esse organismo, ele precisa se ajustar, ele precisa estar ajustado a essas concentrações mais elevadas. Daí, esses valores tão altos, né, para as concentrações desses íons. Bom, o que acontece se a gente resolver medir uma diferença de potencial nessa membrana celular? Tá? Então, a gente pode fazer isso, né? A gente pode dissecar, a gente pode retirar uma dessas células ou cultivar uma dessas células e fazer um experimento para medir essa diferença de potencial na membrana. Deixa eu chamar a atenção para a nomenclatura, tá? O pessoal da física pode estranhar os termos usados em biofísica e em neurofisiologia, né? Então, a gente usa o termo potencial de membrana, raramente você vai ouvir falar em DDP, tá? Não é um termo muito comum. Outro termo muito comum é voltagem, tá? Mas à medida que eu continuar o seminário, vocês vão perceber essas diferenças de nomenclatura. Bom, então, aqui nesse cartoon, a gente tem uma célula inteira, né? E aí eu resolvi medir esse potencial de membrana. Então, eu coloquei um eletrodo, inseri um eletrodo aqui no meio intracelular, e aí o meu eletrodo de referência fica na solução, né, que está banhando essa célula. Só uma curiosidade, a gente vai ver com um pouco mais de cuidado, os experimentos que são usados para medir esses potenciais, essas correntes, né, iônicas. Mas aqui, esse eletrodo é uma pipeta de vidro, tá, que é feita em laboratório.
Então, medindo esse potencial de membrana em repouso, né, se a gente tivesse um osciloscópio, o que a gente veria? A gente veria, na tela do osciloscópio, marcado um valor de menos 60 milivolts. Então, esse valor está nos indicando o quê? Que o potencial de membrana, e o interior da célula, ele é mais negativo com relação ao exterior, tá? Esse valor de menos 60 milivolts é um valor típico também, né? Esse potencial de membrana em repouso, ele varia a depender do tipo celular e também a depender do organismo. Então, os valores típicos estão entre menos 90 a menos 60 milivolts. Às vezes você encontra um valor mais negativo ainda, como menos 100 milivolts. E aí, para a gente entender de onde surgiu esse valor do potencial de membrana, né, esse valor negativo, a gente precisa entender os processos de transporte, né, de transporte seletivo que acontecem na membrana celular. Eu mencionei antes que a membrana celular, ela não é impermeável, ela é seletiva, né, mas ela ela permite o transporte, né, mas ela não permite o transporte indiscriminado, ela permite o transporte de determinadas espécies. Então, para a gente entender de onde é que vem esse potencial de membrana, imagine que eu tenho um experimento onde eu coloco 2 compartimentos, né, separados por uma membrana semipermeável, tá? Eu vou fazer a convenção de que o lado esquerdo seria o lado de dentro, o lado intracelular, e o lado direito seria o lado de fora, o lado extracelular. E aí eu coloquei uma solução de cloreto de potássio nos 2 lados, com concentrações diferentes, né? E a minha membrana, ela é permeável somente a íons potássio. Tá? Então, nesse experimento, eu liguei uma bateria, né, conectando esses compartimentos, e aí eu faço o seguinte, a bateria está desligada, né? Então, o que vai acontecer? A gente sabe que tem uma diferença de concentrações aqui, tem um gradiente de concentração, né? Então, vai haver um processo de difusão do compartimento com a maior concentração em direção ao compartimento com menor concentração, né? Então, a gente diz que houve um transporte a favor de um gradiente de concentração, tá certo? Bom, mas se eu ligar a minha bateria, né, eu resolvo aplicar uma diferença de potencial. Se eu ajustar a minha bateria para esse valor aqui, de menos 58 milivolts, eu vou observar que não há fluxo iônico, certo? Esse fluxo iônico, ele deixa de existir, tá? E aí, se eu resolvo ajustar esse valor dessa diferença de potencial para menos 116 milivolts, o que eu observo? Eu observo o fluxo contra o gradiente de concentração, tá? Então, eu vou começar a observar os íons migrando do lado externo para o lado interno, tá? Bom, aqui, esse valor dessa diferença de potencial, a gente pode expressá-lo, né, em função dessas concentrações nos 2 compartimentos, tá? Esse valor aqui, né, essa equação que dá o valor dessa diferença de potencial, né, desse potencial de membrana, ele é dado pela equação de Nernst, tá certo? Então, esse potencial de Nernst seria um potencial de equilíbrio, tá? Então, ele mede o potencial no qual não há esse fluxo do meio intracelular para o meio intracelular, não há há um processo de equilíbrio, tá? Nesse transporte iônico. E aí, o que acontece? Se por acaso eu resolver alterar a minha composição iônica nesses 2 compartimentos. Então, eu resolvo repetir o meu experimento, mas colocando uma outra solução, né? Antes eu estava usando uma solução de cloreto de potássio, então eu tinha potássio cloreto. Agora eu resolvo colocar cloreto de sódio. Então, nessa situação, eu tenho mais de um íon presente.
E se eu repito esse experimento, eu consigo encontrar um valor de potencial que cesse esse fluxo iônico, né, que seria um valor de potencial de equilíbrio. Nesse caso, eu não vou usar a equação de Nernst, porque ela foi desenvolvida para uma única espécie iônica. Eu vou usar o que a gente chama de potencial de Goldman-Hodgkin-Katz, ou potencial de HK. Então, ele leva em consideração as concentrações das espécies iônicas diferentes e as permeabilidades dessas espécies. Bom, no meu experimento, a membrana ela é semipermeável, mas na membrana fisiológica, né, na membrana celular, o mecanismo que é responsável pelo transporte desses íons, né, na verdade são dois mecanismos, são dois motores moleculares, né, ou máquinas moleculares, aliás. Então, essas proteínas de transporte iônico, elas são os canais iônicos, né, como eu falei, e as bombas iônicas, né? Um exemplo delas é o que é a chamada bomba de sódio e potássio, que é um transportador ativo bem conhecido. Então, os canais iônicos, eles permitem esse transporte passivo dos íons, né? A favor de um gradiente de concentração, e eles têm essa característica de serem seletivos. A gente vai ver outras características daqui a pouco. Já os transportadores, essas proteínas transportadoras, elas vão mover os íons contra o gradiente de concentração. Então, elas requerem energia da célula para fazer esse transporte, tá? Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, ela requer energia que é produzida pela quebra de uma molécula de ATP. Então, esses transportadores, eles produzem gradientes de concentração. Bom, então vamos explorar aqui nessa conversa os canais iônicos. Bom, então eu já falei mais ou menos o que são os canais iônicos, a gente já viu que são essas proteínas que fazem esse transporte, né, iônico. A gente vai ver algumas técnicas experimentais, como é que a gente caracteriza os canais, né, como é que a gente mede potenciais e correntes, né. A gente vai ver um pouco sobre a estrutura molecular, sobre o que a gente chama de gating, que tem a ver com a estrutura molecular, né? E a gente vai ver mais alguns fatos sobre a ativação dos canais e sobre o funcionamento dos canais. Bom, então, para começar, quando você fala sobre um determinado canal iônico, você precisa dizer qual é o íon que ele está transportando. Então, os canais iônicos, eles são seletivos. Então, se eles são seletivos, você vai falar de um canal para sódio, tá? Um canal para potássio, um canal para cálcio, um canal para cloreto, mas existem alguns canais que são não específicos, eles transportam cátions. Então, um canal que transporta cátions, ele pode transportar tanto sódio quanto potássio, por exemplo. E com relação às técnicas experimentais, né, usadas para medir potenciais de membrana e correntes, esses fluxos iônicos, né, sobre os canais, a gente mede como uma corrente elétrica. Então, a técnica mais utilizada, né, é o chamado patch clamping. Então, é uma técnica de fixação de voltagem usando um pedaço da membrana celular, né? A palavra PET quer dizer pedaço. Então, a gente tira um pedacinho da membrana celular e, a depender de como você vai extrair esse pedaço da membrana celular, você pode observar milhares de canais em toda a célula, ou você pode observar um único canal, uma única proteína em um pedacinho da membrana. Você consegue fazer isso. E você consegue medir correntes muito diminutas, então correntes da ordem de 10 a menos 12 amperes, que é uma corrente muito pequena, ou da ordem de miliamperes.
Bom, então, essa técnica de PET clamping, ela foi desenvolvida por Nehal Sackmann, tá, nos anos 70, 80, e ela funciona da seguinte forma. A gente tem um aparato experimental, deixa eu mostrar aqui, depois eu volto para o outro. Então, tá aqui o aparato experimental da técnica de PET clamping. Então, você vai usar uma pipeta de vidro, e aí o que você faz? Você posiciona essa pipeta de vidro sobre a célula, tá? Como a gente está observando aqui nessa fotografia. Isso aqui é um neurônio em cultura celular, e aqui essa sombra, não sei se está dando para ver, mas isso aqui é a pipeta de vidro, tá? Que tem uma ponta muito fina. Então, a gente posiciona essa pipeta sobre a célula, a gente encosta a pipeta na célula, e aí, aplicando uma sucção, a gente forma o chamado gigacelo. Então, é um selo, ele está representado aqui, né, em que você tem um contato firme com essa membrana, tá? Você não permite, você permite a passagem, virtualmente você não permite a passagem de fluido entre o meio extracelular e o meio que está dentro da pipeta. E aí, o que você vai fazer? Existem algumas possibilidades, né? Você formou o gigacelo, tá? Então, você está numa configuração em que que a gente chama de célula atracada ou cell attached. E aí, o que você pode fazer? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Eu vou mostrar aqui primeiro. Então, o que acontece? Se você fizer mais uma sucção na pipeta, você vai romper a membrana, tá? Nessa região aqui. Você termina quebrando a membrana. Então, essa configuração é o que a gente chama de célula inteira. Ela permite que você meça as correntes de todos os canais que estão aqui na célula, tá? Então, essa configuração é o que a gente chama de whole cell, ou célula inteira. Uma outra configuração possível é a seguinte, você aplica uma determinada sucção, e aí você sobe a pipeta e você consegue arrancar um pedaço da pipeta. Você sobe a pipeta e você consegue arrancar um pedaço da membrana. Então, você expõe o lado intracelular, né, para esse fluido que está banhando a célula, e aí a gente tem o que a gente chama de modalidade inside out, né? Ou seja, a parte interna está exposta. E tem uma outra possibilidade em que você consegue inverter isso aqui, né? Você fica com um pedaço da membrana aqui na extremidade da pipeta e você consegue inverter esse posicionamento. Então, isso é a modalidade outside out, ou seja, o lado de fora ele está exposto. Bom, o que essas modalidades permitem medir? Então, quando a gente está aqui na modalidade célula inteira, como eu falei, a gente vai registrar as correntes de todos os canais. Só que, se você está numa das modalidades em que você tem esse pedacinho da membrana na pipeta, você consegue fazer o registro de um único canal. Então, qual é a cara de um registro de um único canal, de uma única proteína na sua pipeta? Eu vou voltar aqui para o slide anterior para a gente observar isso com mais cuidado. Então, o que você vai observar? Você vai observar o abrir e fechar desse sinal. Então, na sua tela do seu osciloscópio, você vai observar uma corrente que ora está fechada, mas ocasionalmente você observa esses saltos aqui na corrente, tá? Então, nesses instantes de salto, o que a gente está observando? A gente está observando que o seu canal iônico que estava fechado, ele está aberto, permitindo a condução dos íons, tá? Com a condução dessa corrente iônica. Então, em resumo, é isso. Você observa esse abrir e fechar constantemente. Aqui, eu coloquei alguns registros que eu fiz no departamento de bioquímica da UFMG, né? Eu trabalhei com essa modalidade de PET clamping. Então, eu procurava medir correntes unitárias.
Então, aqui eu tenho um registro de correntes unitárias, né, nessa modalidade aqui, na cell attached, e aqui na modalidade inside out. Então, vejam que correntes da ordem de 10 picoampere, tá? Aqui correntes um pouco menores, da ordem de 5 picoampere, e essas transições são muito rápidas, né? Vocês estão vendo aqui que essa barra aqui, ela corresponde a 20 milissegundos, essa outra aqui a 5 milissegundos. Bom, mas você pode medir essas, como eu falei antes, essas correntes macroscópicas, né? Então, por exemplo, aqui na modalidade whole cell, eu estou observando uma corrente produzida pelos canais de sódio, pela população de canais de sódio nessa célula. Essas correntes macroscópicas, elas vêm do seguinte, né? Se eu aplicar um potencial de membrana à célula, o que vai acontecer? Os canais, eles se abrem, tá? Esse tipo de canal, especificamente o canal para sódio, ele vai se abrir. E o que você vai observar? Nesse registro, essa linha aqui representa o canal fechado e essa linha de baixo, o canal aberto. Então, quando eu aplico esse potencial, eu vou fazer a minha população de canais tender a abrir. Tá? E se eu somar todas as contribuições de cada um desses canais, né, de cada um desses registros unitários, o que eu vou observar? Eu vou observar esse desenho aqui, correspondente à corrente macroscópica. Então, embaixo, nós temos essa corrente macroscópica em que ela foi filtrada, né? Eu consegui eliminar esse ruído, tá? Que a gente vê aqui. Bom, então, eu disse anteriormente que esses canais, né, quando a gente está observando a corrente unitária, a gente nota esse abrir e fechar constante. Bom, mas aí a gente fica com aquela ideia, eu falei que o canal, se você aplica um determinado potencial de membrana, o canal abre, né? Então, a ideia que a gente tem é que ele deveria ficar aberto e não abrindo e fechando. Mas a gente precisa se lembrar de que essa é, na verdade, uma proteína que está sujeita a diversos tipos de flutuação. Então, por exemplo, a flutuação na temperatura pode mudar a estrutura da membrana. Então, nós temos aqui um canal a estrutura da proteína. Então, nesse cartoon, eu estou representando o canal iônico, essa proteína, e aí essa proteína, ela abre e fecha constantemente por causa dessas flutuações. Então, se eu aplico uma mudança no potencial de membrana, né, se eu altero o valor da mudança do potencial de membrana, a probabilidade de que eu encontre essa proteína nesse estado aberto, ela aumenta. Então, eu tendo a observar a minha corrente mais no estado aberto. Tá? Mas esse processo de abrir e fechar é um processo estocástico. E note que essa corrente que está representada aqui, na escala dos 20 picoamperes, ela está representando um fluxo de cerca de 1 bilhão de íons por segundo. Tá? Esses fluxos iônicos, eles são dessa ordem, eles são enormes. Eles variam entre milhões e bilhões de íons, a depender do canal iônico. Bom, e com relação à estrutura molecular dos canais? Como é que é essa estrutura molecular? E como ela vai influenciar o funcionamento dos canais? Então, esse cartoon, ele está representando a estrutura de um canal para potássio. E aqui a gente pode ver que esse canal para potássio, ele possui alguns estágios que vão atuar sobre esse transporte do íon. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um poro, por onde esse íon vai trafegar, tá? Mas nós temos também um filtro de seletividade, já que o canal iônico, ele permite a passagem de um íon unicamente, né? Já que eles têm essa característica de seletividade, então precisa haver uma estrutura
para selecionar esses íons. Tá? Então, o que acontece? Os íons aqui em solução, eles têm uma camada de hidratação. Então, o que a proteína vai fazer? Esse íon hidratado, ele vai entrar no canal, tá? Essa camada de hidratação vai ser removida pela proteína. A depender da espécie única, vai haver essa seleção, né? Por quê? Porque as dimensões aqui do filtro de seletividade, elas são desenhadas para permitir a passagem daquele íon. Então, por exemplo, nós temos o íon potássio aqui, a passagem de potássio é permitida. Mas se o íon for maior, como o íon césio, esse íon não vai conseguir passar, né? Ele não vai ter espaço para passar por aqui. E se o íon for muito pequeno, ele não vai ter estabilidade para conseguir percorrer a estrutura. Então, eu vou passar para o slide seguinte, onde a gente vê em maior detalhe essa estrutura dessa proteína. Bom, então, esse desenho está representando essas fitas, né, que formam a estrutura do poro. Então, no caso desse canal para potássio, são 4 dessas estruturas, né, que a gente chama de subunidades. Então, cada subunidade está associada a uma cor diferente. Aqui eu estou vendo a proteína de perfil. Não fica muito claro, mas o filtro de seletividade, ele é formado, ele está localizado mais ou menos aqui no meio. E aqui nós temos uma visão superior da estrutura, onde nós vemos o íon potássio no poro. Bom, aqui eu apresento essa estrutura com a membrana celular, tá? A membrana celular está representada aqui. E aqui a gente consegue ter um maior detalhe dessas estruturas, né? Da estrutura que está localizada na membrana e dessas estruturas acessórias que saem da membrana. Então, a descoberta da estrutura molecular do canal para potássio, desse canal para potássio, ela deu o prêmio Nobel a Roderick McKinnon em 2003, né? Ele publicou o trabalho no fim dos anos 90. E o que a equipe dele fez? Eles extraíram esses canais para potássio de bactéria, né? Então, usando a técnica de cristalografia, eles conseguiram ter uma imagem dessa estrutura, mais ou menos como foi feito no caso da estrutura do DNA. Então, por que a equipe trabalhou com bactéria? Porque era fácil de cultivar, é fácil de cultivar bactéria, e para cristalografia eu preciso de quantidades relativamente grandes. Bom, então nós temos uma ideia de qual é a estrutura, né, de um dado canal iônico, de como é essa estrutura. Agora a gente pode falar do mecanismo de gating, que tem a ver com essa mudança de conformação da proteína. Então, o que acontece no caso dos canais, desses canais iônicos, né, desse exemplo aqui que eu trouxe, né, do canal para potássio? Então, se você modifica esse potencial de membrana, o que acontece? O poro, ele fica fechado, né? Mas se você faz o que a gente chama de despolarizar a membrana, então a membrana, ela está num valor negativo e você modifica esse valor para que ele se torne cada vez mais positivo. Então, quando você faz isso, você altera a conformação da proteína, o poro abre e isso permite a passagem do íon. Então, a gente consegue ver aqui esse processo nesses 2 tipos de canal iônico, no canal para sódio e no canal para potássio. Então, aqui em cima, eu estou representando o potencial de membrana. Então, eu começo com o potencial de membrana em cerca de menos 80 milivolts.
certo? Então, os dois canais, eles estão fechados. E aí, o que que eu faço? Eu começo a aumentar esse potencial de membrana, ou seja, no jargão da eletrofisiologia, eu começo a despolarizar a membrana. Então, o que que acontece? A depender do valor do potencial de membrana nessa despolarização, o canal de sódio, ele vai abrir, mas o canal para potássio, ele fica fechado, tá? Então, o canal de sódio, ele fica aberto, mas os canais de sódio, eles possuem mais de 2 estados conformacionais, né? Os canais para potássio, eles podem estar fechados ou abertos. Os canais para sódio, não. Eles podem estar fechados, abertos ou inativados. Então, nos estados, tanto no estado fechado quanto no estado inativado, a gente não tem condução dos íons sódio. Bom, então, a gente continua a despolarizar a membrana até que a gente fixa esse valor em 50 milivolts. O que que vai acontecer? O canal de sódio, ele abriu, ele foi para o estado inativado, tá? Nesse potencial, ele continua no estado inativado, enquanto o canal para potássio está aberto. E aí, o que que você faz? Você retorna o potencial de membrana para esse valor de menos 100 milivolts. Então, a gente faz o que a gente chama de hiperpolarizar a membrana. Então, a gente despolariza quando a membrana sai desse valor negativo para um valor positivo, e a gente hiperpolariza quando ela sai desse valor positivo para um valor negativo. Então, quando a gente volta para esse potencial de menos 100 milivolts, a gente fecha os dois canais. Bom, nesse último slide, ficou subentendido que é necessário uma alteração do potencial de membrana para que esse canal mude esse estado conformacional de fechado para aberto, ou seja, que o canal seja ativado. Mas não é sempre assim. A ativação por voltagem é somente um tipo possível de mecanismo de ativação. Então, quando o canal é ativado por voltagem, a gente fala de um canal voltagem dependente. Mas um canal ele também pode ser ativado por uma molécula, um ligante no caso. Então, esse é o que a gente chama de canal ativado por ligante. Então, um exemplo de canal ativado por ligante é um canal para cátion específico, né? Nesse caso, esse canal conduz tanto sódio quanto potássio, e ele depende dessa molécula de glutamato para ser ativado. Um outro exemplo é o que a gente chama de canal de potássio ativado por cálcio, tá? Esses canais aqui, eles têm uma condutividade de potássio muito grande, então a gente chama esses canais de BK, de big potássio, né? Porque eles conduzem muito potássio. Um outro exemplo aqui é também um canal cátion específico, que ele depende de uma molécula que está no meio intracelular da célula para ser ativado. Esses canais ativados por ligantes, eles são muito importantes no mecanismo de transmissão sináptica, né? Que proporciona a comunicação entre neurônios. É um tipo de comunicação entre neurônios. Bom, outros mecanismos de ativação dos canais envolvem deformações mecânicas. Então, nesse caso, nós temos os canais mecanosensitivos, e nós temos também canais ativados por temperatura. Então, no caso dos canais mecanosensitivos, esse cartoon aqui representa um mecanismo proposto de ativação. Então, se você aplica uma deformação, ou diretamente sobre a membrana ou sobre essas estruturas, o que que acontece? Se você aplica a força sobre essas estruturas, elas provocam uma alteração de conformação da membrana. Então, nesse mecanismo proposto, o deslocamento dessas lâminas aqui fazem com que o canal, né, se abra. Então, a gente tem o deslocamento dessa posição original para essa nova posição, e aí o canal ele tende a se abrir. No caso dos canais ativados por temperatura, o que que a gente tem? Se a gente tiver uma alteração da temperatura na membrana celular,
a proteína ela sofre essa mudança de conformação, permitindo esse fluxo iônico. Bom, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina desse ano saiu justamente para a descoberta de canais iônicos do tipo mecanosensitivo e ativado por temperatura. Então, esse Nobel ele foi dado pela descoberta desses dois tipos de canal, que a gente chama de TRPV e piezo. Então, esses canais, eles estão localizados em estruturas relacionadas em estruturas do sistema sensorial que detectam variações de temperatura e variações do que a gente chama de pressão na pele. Mas como é que diferenças em temperatura e estímulos mecânicos, eles terminam sendo convertidos nesses impulsos que percorrem o sistema nervoso? Então, foram essas perguntas que deram esse Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina esse ano. Bom, então, no caso dos canais mecanosensitivos, o grupo do professor Patapult-Yan, eles identificaram os genes que decodificam esses dois canais, que receberam esses nomes, piezo. Então, como é que funcionam esses canais piezo? Se a membrana ela sofre uma deformação mecânica, a proteína ela sofre uma mudança de conformação e isso produz uma diferença de potencial que você consegue medir. E no caso dos canais sensíveis à temperatura, né, que são canais da família TRP, qual foi o experimento que o grupo do professor David Julius fez? Eles identificaram o gene para sensibilidade à capsaicina. Então, se vocês não sabem, a capsaicina é uma substância que está presente na pimenta. Quando a gente come pimenta, a gente tem essa sensação de ardor, que ela é semelhante à sensação de calor, né? Então, a gente tende a confundir essa sensação de ardor com a sensação de calor, esse calor intenso. Então, eles identificaram o gene responsável por essa sensibilidade a essa substância. E, identificando o gene, eles observaram que esse gene expressa esse canal iônico, que é um canal que é ativado quando a gente tem variações de temperatura na membrana acima de 43 graus Celsius, né? Então, a nossa temperatura fisiológica está em 36 graus Celsius, mas se a gente está exposto a um ambiente acima de 30 graus, a gente já tem essa sensação de incômodo, né? Então, 43 graus Celsius indica uma temperatura que a gente tende a perceber como extremamente desagradável. Então, esses canais, eles são ativados acima dessas temperaturas. Então, Então, vejam só, foram identificados esses dois canais que estão ligados a esse sentido, né, da percepção de calor, tanto da percepção de temperatura, aliás, quanto da percepção de pressão sobre a pele, de toque. Então, esses estudos, eles abrem portas para a gente entender como os nossos sentidos funcionam a nível celular, a nível subcelular. Bom, mas então tudo bem. Por exemplo, no caso desses canais, há uma alteração da temperatura da membrana, há uma mudança de conformação da proteína, ela tende a conduzir o íon, mas como é que isso gera um impulso elétrico que é percebido pelo sistema nervoso? Então, de onde é que vem esse impulso nervoso? Então, a gente tem que a membrana celular, ela responde a esses estímulos. Por exemplo, se a gente fizer um experimento de registro em um receptor localizado pela pele, né?
Se a gente fizer uma pressão sobre a pele, a gente vai observar na tela do osciloscópio uma alteração no potencial de membrana. Se a gente tem uma célula e aplica um estímulo, uma corrente, né, nessa célula, no caso o neurônio, na tela do osciloscópio, a gente também observa uma alteração no potencial de membrana. Bom, mas a depender da quantidade de corrente que eu introduza, né, que eu aplique à minha célula, eu vou observar uma resposta brusca do tipo tudo ou nada no meu osciloscópio, na tela do meu osciloscópio. Ou seja, a membrana está respondendo com uma resposta do tipo tudo ou nada. Essa resposta do tipo tudo ou nada é o que a gente chama de potencial de ação, que é a base da transmissão nervosa. Então, o potencial de ação, ele aparece aqui nesses registros, tá? São todos registros em células de neurônio. E nesses experimentos, o que foi feito? A gente aplicou uma corrente que despolarizou a membrana e a gente observou esses disparos, né? A gente observa aqui esses disparos. Então, um disparo desses com um disparo brusco, que a gente chama de spike, né? De espícula, dessa resposta tudo ou nada, é o potencial de ação. Então, se a gente tomar um desses potenciais de ação e examiná-lo mais de perto, a gente vai observar o seguinte. Então, a gente vai observar essa forma para esse sinal. Então, olhando para o potencial de ação, a gente consegue estabelecer 4 a 6 etapas, né? Alguns convencionam quatro etapas, mas se a gente quiser olhar o fenômeno com maior detalhe, é melhor que a gente descreva com essas 6 etapas. Então, o que está acontecendo com a membrana celular e com os canais iônicos nessa membrana celular quando a gente aplica essa determinada corrente, que vai gerar essa resposta do tipo tudo ou nada? Então, antes a gente tem uma membrana celular no seu potencial de repouso, tá? Aqui, no caso, em menos 70 milivolts. E nesse instante de tempo que está marcado aqui em 1 milissegundo, a gente aplica o estímulo. Então, o que vai acontecer? Você vai despolarizar a sua membrana e vai provocar abertura de canais para sódio. Então, esses canais para sódio, eles abrem. Esses íons sódio, eles começam a deixar, eles começam a entrar na célula, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas antes eu coloquei uma tabela de composição dos meios intra e extracelular, e nós temos mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular. Então, a gente abre esses canais para sódio e começa a ver um influxo iônico para a membrana. Então, a membrana ela começa a ficar cada vez mais despolarizada, e com isso nós temos a fase ascendente do potencial de ação. Então, esse é um processo de retroalimentação, vai entrando íon sódio e a membrana vai ficando cada vez mais despolarizada. Até que a gente atinge esse valor, esse pico do potencial de ação, quando o potencial de membrana ele está perto do potencial de equilíbrio para sódio, que é dado pela equação de Nash. Então, nesse momento, os canais para sódio, eles entram no estado inativado. No estado inativado, não há condução de sódio, não há transporte de sódio, mas começa a haver abertura, né? Há essa abertura dos canais para potássio. Então, o que acontece? A gente começa a observar uma repolarização, uma hiperpolarização da membrana celular. Então, nessa fase 4, nós temos essa queda do potencial de ação contínua, né, com a deixada desses íons, com a saída desses íons potássio, certo? Então, aqui nós temos a continuação desse processo de hiperpolarização, tá? Até que a gente chega no chamado período refratário e o retorno ao potencial de repouso, aos menos 70 milivolts.
Então, para que aconteça o disparo de um potencial de ação, né, uma célula de neurônio, a participação dos canais para sódio e potássio é fundamental. Então, se houver uma desregulação no funcionamento desses canais, isso vai alterar completamente o formato desse potencial de ação. E, então, no caso de um neurônio, esse potencial de ação é formado aqui nessa região, e esse impulso, ele é propagado ao longo dessa estrutura, que a gente chama de axônio. Então, a propagação desse impulso nervoso nada mais é do que essa onda de despolarização, né, que está percorrendo toda essa extensão do axônio. Essa onda de despolarização, ela surge também da abertura de canais para sódio, né? Então, a membrana na vizinhança aqui do eletrodo, onde eu estou medindo essa resposta, ela é despolarizada, ela passa pelo mesmo processo, né, de despolarização. Aqui você chega ao pico do potencial de ação, você tem inativação dos canais, abertura dos canais para potássio, repolarização e retorno ao potencial de repouso, tá? Mas esse processo ele continua ao longo do axônio. Então, se você coloca um eletrodo nesse outro ponto, um pouco mais afastado do primeiro, você vai observar o mesmo processo. E você observa, né, na prática, você tem isso, você tem essa propagação desse impulso nervoso como essa onda de despolarização, até que ele chegue aqui ao terminal, aqui nessas estruturas, onde vai haver um processo de transmissão desse sinal para o próximo neurônio. Bom, Alan Hodgkin e Andrew Huxley, eles desvendaram o mecanismo de geração dos potenciais de ação e eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia nos anos 60. Eles usaram esse animal aqui, que é a lula, né? Esse animal foi escolhido porque essa estrutura, o axônio na lula, ela é gigante, né? Ela tem cerca de 1 milímetro de diâmetro. Isso, em termos fisiológicos, é muito grande. Então, normalmente, as células nervosas, elas têm tamanhos da ordem de micrômetros. Imagine você tendo um axônio disponível com cerca de 1 milímetro de diâmetro. Então, isso era ótimo, ideal para você fazer experimentos naquela época. Bom, Hodgkin e Huxley, eles desenvolveram um modelo que descreve essa produção do potencial de ação. E nesse modelo de Hodgkin e Huxley, eles representaram a membrana celular como um capacitor, tá? E os canais iônicos foram representados com resistências, certo? Em que você consegue variar os valores dessas resistências, né? No jargão da eletrofisiologia, a gente não trabalha com resistência, na verdade, a gente trabalha com condutividade. Então, você consegue escrever, com base nesse modelo em circuito da membrana, você consegue escrever equações que descrevem essa variação do potencial de membrana ao longo do tempo, e essa variação depende das correntes iônicas em cada um desses canais. Então, no modelo Hodgkin e Huxley, foram representados os canais para sódio e potássio. Na verdade, não se tinha muita ideia, o mecanismo, a estrutura de funcionamento dos canais não era conhecida nessa época, né? Eles publicaram esse artigo em 1952. Então, eles postularam a existência desses canais. E aqui nós temos o potencial de ação, e abaixo, aliás, ao lado, nós também temos, na mesma escala de tempo aqui dos potenciais de ação, aliás, aqui não, está um pouco maior, mas a gente observa o que acontece com essas condutâncias de sódio e potássio durante um curso de potencial de ação. Então, nós temos aqui, né, essa alteração, esse crescimento da condutividade do sódio, e um pouco mais tarde, com um pouco mais de atraso, da condutividade de potássio. Essas equações do modelo Hodgkin e Huxley, né, esse conjunto de equações diferenciais acopladas, a gente consegue programar
e aí a gente consegue produzir esses potenciais de ação no que a gente chama de in sílico, né? E isso permite que a gente faça esses experimentos em sílico, que são bastante interessantes, porque eles eliminam a necessidade de você ter um aparato de eletrofisiologia para fazer experimentos. Então, você consegue simular todos os eventos que podem acontecer, né, na sua célula de interesse, usando um computador, né, sem precisar de um laboratório, sem precisar aprender a fazer um cultivo celular, sem precisar de secar animais. E os experimentos, eles são mais rápidos, eles fornecem resultados numa velocidade muito maior do que se você fosse fazer um experimento, fosse para a bancada, né, fazer um experimento de eletrofisiologia. Então, existem inúmeras vantagens em você trabalhar com modelos em neurociência, mas modelos teóricos. O modelo Hodgkin-Huxley não é o único modelo que descreve a produção de potenciais de ação, né? Existem diversos outros modelos. Bom, agora que a gente já tem uma ideia da participação dos canais para geração de um potencial de ação, a gente pode entender o papel das toxinas sobre os canais de ação, né? A gente pode começar a entender o que acontece quando uma pessoa sofre um acidente com um desses animais aqui. Então, o que essas toxinas elas podem fazer? Elas podem alterar o funcionamento normal dos canais. E elas podem fazer isso de várias formas. Então, por exemplo, elas podem bloquear o poro de um canal, né, impedindo a condução dos íons, né, cessando o fluxo iônico. Elas podem modificar o mecanismo de ativação do canal. No caso dos canais para sódio, elas acabam com a inativação. Algumas dessas toxinas podem acabar com essa inativação. E as consequências são que você tem alteração total da forma do potencial de ação, né? Então, você tem uma perturbação na geração do impulso nervoso, que pode levar à cessação da propagação desse impulso. Então, como consequência dessa interrupção da transmissão nervosa, o indivíduo ele pode sofrer uma paralisia generalizada, não só uma paralisia muscular, mas uma paralisia generalizada. Então, por exemplo, esse aqui, né, nós temos aqui nessa foto um escorpião da espécie Titus baiensis, que é bem endêmica em Belo Horizonte, né, principalmente na região da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a toxina desses escorpiões, ela atua sobre os canais para sódio. De que forma? Aqui a gente está vendo um experimento, uma representação de um experimento com um canal para sódio, né? Então, você está medindo a corrente de uma população de canais para sódio. Aqui nós temos um experimento controle e um experimento tratado com a toxina desse escorpião. Então, vejam só, no experimento controle, a forma da corrente de sódio, ela está representada aqui. Mas vejam que se eu tratar essa célula, né, com essa toxina de escorpião, eu vou ter uma redução da amplitude dessa corrente para sódio. Tá? Então, eu já tenho uma alteração aqui nessa forma dessa corrente para sódio. Então, o que essa toxina ela também está fazendo? Ela está alterando a condutância do canal, tá? Então, a quantidade de íons que esse canal pode conduzir por unidade de tempo, ela está sendo alterada. Então, aqui nessa figura, nós vemos um deslocamento dessa condutância para potenciais cada vez mais negativos, né, na direção do potencial de repouso. Então, o que vai acontecer com o potencial de ação? Aqui nós temos um potencial de ação controle, e aqui nós temos um potencial de ação tratado. Então, vejam que esse potencial de ação, ele está mais alargado, né? Nós vemos aqui esse término do potencial de ação com um tempo muito maior. Então, isso vai dificultar a transmissão nervosa, isso vai perturbar a transmissão nervosa.
E, finalmente, essas alterações no funcionamento dos canais, elas não vêm só dessa exposição a toxinas. Às vezes, essas alterações dos canais são congênitas, elas têm origem genética. Então, nesse caso, nós falamos de canalopatias, ou doenças dos canais iônicos. Então, canalopatia é um conjunto imenso de desordens, né, de disfunções, que alteram vários sistemas, como esses que eu coloquei aqui, certo? Então, elas vão alterar o funcionamento dos canais de uma forma bem semelhante à ação das toxinas. Tá? Então, a gente pode ter alterações nesse processo de ativação ou inativação. Um canal que era seletivo a um determinado íon, ele pode perder essa seletividade por causa dessa modificação, né, de origem genética, e pode haver uma perda, um ganho anormal da função desse canal. Então, uma canelopatia, que é bastante, aliás, um distúrbio, né, uma canelopatia, que é bastante importante, são as epilepsias, né? Então, existem um conjunto de tipos, né? Um conjunto de epilepsias que são causadas por alterações em diversos canais iônicos. Então, o que é epilepsia? Epilepsia é uma disfunção que é causada por crises que se repetem, né? Crises abruptas, né? Às vezes o indivíduo, ele consegue perceber que ele vai ter uma crise, mas geralmente elas chegam aleatoriamente. Então, durante uma crise epiléptica, o cérebro ele para de funcionar normalmente e o indivíduo ele tem diversos sintomas, né? Além dos que a gente imagina que sejam clássicos, né? Que são aqueles espasmos que a gente considera como a marca registrada de uma crise epiléptica. Então, se a gente faz um registro de eletroencefalograma num indivíduo que está tendo uma crise epiléptica, a gente observa essa perda do formato usual, do formato normal, desses registros de EEG, né, de eletroencefalograma. Tá? Então, aqui, a partir desse ponto, nós observamos o início de uma crise epiléptica. E se a gente fizer um registro do intracelular, né, se a gente colocar o eletrodo de registro na célula, a gente vai observar um padrão de disparo como esse aqui. Tá? Então, a gente observa uma despolarização da membrana, a membrana tem o potencial de repouso nessa linha de base, e aí quando começa a crise, a linha de base ela sobe, ou seja, a membrana fica despolarizada durante todo esse período de tempo. E, enquanto isso, esse disparo descontrolado de potenciais de ação. Então, imagine, há um disparo descontrolado de potenciais de ação e isso vai sendo transmitido para aquela região do sistema nervoso, né, que está sofrendo essa crise. Bom, então, no caso de um tipo específico de epilepsia, há uma hipótese de que um tipo especial de canal iônico, ele seja determinante. Então, esse canal iônico, ele produz o que a gente chama corrente persistente de sódio. Então, aqui no gráfico acima, nós observamos a corrente persistente de sódio sob condições normais. Então, é uma corrente que mesmo no estado de repouso da membrana, a gente observa, né, que existe um pouco dessa corrente de sódio. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nós temos uma linha de base, então nessa linha de base nós temos o correspondente ao potencial de repouso, mas a corrente de sódio, essa corrente persistente, mesmo com a membrana hiperpolarizada, ela não consegue voltar totalmente ao valor de repouso, e por isso que a gente chama ela de corrente persistente. Mas quando a gente tem a canelopatia, né, a alteração desse canal por uma mutação, o que acontece com essa corrente persistente? Ela fica muito maior, né? Então, a célula, ela deveria estar repolarizada, né?
ela deveria voltar ao seu ponto inicial de repouso, mas a corrente de sódio, ela está presente. Então, a célula neuronal, ela fica permanentemente despolarizada, certo? Então, aquele ambiente, né, aquele meio onde, aquela estrutura onde essa célula, ela está presente, ela fica hiperexcitável. Então, qualquer estímulo, ele vai disparar, né, ele vai levar a uma crise epiléptica. Ele vai levar a um surgimento do que a gente chama de atividade epileptiforme. Bom, eu resolvi não falar das outras canalopatias, porque seria basicamente listar, né, quais são essas canalopatias e onde elas estão presentes. Eu não achei isso tão interessante, então eu resolvi terminar a apresentação aqui, e eu deixei algumas referências para quem tiver curiosidade em estudar um pouco mais esse assunto. Esses são textos básicos na área de neurociência, em biofísica celular, são textos de neurociência básica, e aqui esse livro é um clássico para entender a biofísica de canais iônicos. Então, o meu seminário, ele focou muito no sistema nervoso, né, mas eu poderia ter feito todo esse seminário com referência ao sistema cardiovascular, por exemplo, mas foi uma escolha minha, já que eu trabalhei com uma área de neurociências. Bom, então eu fico por aqui, eu gostaria muito de ouvir as suas perguntas. Oi, Daniele. Foi sensacional a apresentação sua, viu? O grau de complexidade é que me surpreende, assim, né? A gente na física, né? A gente trabalha com modelos que a gente tenta generalizar as coisas, né? E a gente vê que, do ponto de vista biofísico, né? A generalização ela é praticamente impossível, né? Por conta da variedade de possibilidades, né? Dos fenômenos, né? E é muito interessante também observar como ainda é uma área que é uma área relativamente já bem explorada, né? No caso aí, já deu o Nobel em 63, né? Para o Hodgins, né? No entanto, ainda, né? Agora o Nobel de novo, em 2021, né? Eu não sabia dos canais aí, a temperatura e o contato, né? A força de contato, né? Que é uma inovação, né? Uma percepção muito interessante, né? E aí já, assim, a impressão que dá já num contexto em que a gente vê uma tentativa de modelar, né, a coisa um pouco mais genericamente, né, mas ainda é extremamente atual o assunto, né, o tema ainda muito ainda a explorar, né, ainda tem muito a explorar nessa área, não é isso? Uhum. Sim, é um universo. Coisas aparentemente que a gente achava que já estavam esclarecidas, tem muita coisa em aberto para se estudar. Então, mesmo fenômenos que a gente acha que já entende, mas não é bem assim. Essa área mesmo da epilepsia, né, dos fenômenos, das atividades epileptiformes, tem muita coisa ainda para a gente entender. E você veja que o Prêmio Nobel desse ano, ele saiu porque foram revelados os mecanismos relacionados ao sistema sensorial, né? Como é que a gente percebe temperatura, como é que a gente percebe essa sensação de tato, né? Uhum. E é muito interessante também a gente pensar em o micro, né, e o macro, né, a complexidade do macro, a complexidade do micro
e a tentativa de modelar isso, né? É muito interessante a questão do circuito elétrico ali também, né? A possibilidade de um modelo para esse canal de sódio e potássio, né? E eu imagino, né, os outros canais, né, o grau de complexidade para construir esse tipo de modelo, né? Eu queria agradecer muito a você pela palestra. Eu acho que foi muito rico para a gente poder conhecer, né, principalmente, né, o grau de complexidade. A gente tem uma mania de tentar simplificar as coisas, né? E eu aprendi muito com a sua palestra, porque eu tenho a impressão que a maneira como eu pensava na transmissão elétrica, né, de sinais no neurônio, por exemplo, era completamente diferente do que você mostrou para a gente. Então, o entendimento disso, né, eu penso que ainda tem muito a se entender, mas o entendimento que a gente tem, ainda a gente tem muito a aprender também do que se sabe, né, na ciência. E muito importante a gente perceber a importância, né, desses estudos, desde o caráter experimental da coisa, né, o grau de complexidade de uma pipeta ali na membrana celular, até o modelo, né, construir um modelo para isso. Né? Uhum. Deixa eu ler aqui o Gabriel Mateus, ele pergunta se o toque, né, seria um tipo de canelopatia? Não, Será? não. O prêmio Nobel descobriu o mecanismo subcelular envolvido nessa sensação, no sentido do tato, né, do toque. Não é uma canelopatia. Uma canelopatia é uma alteração no funcionamento normal de um canal iônico. Esse canal, esses piezocanais, nesses experimentos, procurava-se entender o funcionamento normal desses canais, né? Numa canelopatia, não. O funcionamento está alterado. Uhum. Entendi. Quem quiser perguntar também, abrindo o microfone, fica à vontade, ok, pessoal? O Arthur também agradece aqui, ó, pela palestra, achou que foi realmente muito boa, sensacional, né? E ele pergunta aqui se você sabe se seria possível modular os canais iônicos com luz, interação da luz com os canais, de maneira que fosse possível maior aceitação e ação de fármacos, ou mesmo para prevenção de doenças crônicas. Olha, eu não tenho, porque assim, existem canais iônicos da família TRP que eles estão envolvidos na visão infravermelha de certos animais, as serpentes, por exemplo. Então, os canais desses animais conseguem detectar variações na faixa do infravermelho. Mas eu não tenho certeza se existem canais ativados por fótons. Porque o que você está me perguntando se existe um canal cujo mecanismo de ativação sejam fótons. Eu não tenho certeza se existem. Mas, assim, os experimentos, a eletrofisiologia, essa eletrofisiologia que eu mostrei, feita no setup de registro, dentro de uma gaiola de Faraday, em que você usa a pipeta, tem um osciloscópio, um amplificador. Essa eletrofisiologia é clássica, é considerada clássica. Existe uma eletrofisiologia mais moderna que é feita com corantes. Então, você banha a célula nessas substâncias e essas substâncias respondem à luz. Então, se você aplicar luz sobre essas células tratadas com essas substâncias, elas vão responder com um determinado comprimento de onda, e aí você consegue medir
essas variações de potencial de membrana, de corrente, etc. Certo? É uma eletrofisiologia mais avançada, que infelizmente é mais cara. Então, o Imagino. Brasil, para a gente fica complicado. Não é tão usual você encontrar essas técnicas por aí, porque elas são mais caras. Mas é o futuro da eletrofisiologia. Aham. O Arthur completa aqui, ele pergunta se seria usado um pouco de Lady Beer. Não tenho certeza. Também. Na pergunta do Arthur, eu acho que ele também fala sobre se seria possível usar a luz para alterar, de alguma forma, né, o funcionamento para, por exemplo, o uso de fármacos, né? Sim, mas é uma sugestão, Arthur, se você está bastante curioso, você poderia visitar o ICB da UFMG. E tem alguns grupos que trabalham com esses experimentos. Eu não lembro bem dos nomes, mas se você entrar na página do ICB, eu posso dar uma olhada, mas é que realmente eu perdi um pouco de contato com o pessoal de lá. Mas você Entendi. poderia, porque assim, eu não sei como é que estão as coisas lá, né? Mas na época que eu trabalhava lá, as pessoas faziam esses experimentos com luz, né? Com esses corantes, etc. Seria uma possibilidade, né, de intervenção, né? E, inclusive, de possibilidade de tratamento com fármacos aí, né? A Valdete elogia a palestra aqui, né? E ela é do curso de Biologia, me parece, né? Perfeita para o meu curso de Biologia. Ela gostou. Obrigado, Valdete, e seja bem-vinda. Maria Eduarda também, a Tatiana. Agora aqui eu vou ter dificuldade de ler, aqui, ó. Muito boa palestra. Foi pesquisada a influência de nocioceptores sobre os canais térmicos. Nocioceptores. O paper específico do grupo do professor, desculpa, gente, mas o nome dele é difícil de pronunciar, tá? Deixa eu voltar para lá. Aliás, deixa eu compartilhar novamente aí, todo mundo vê. Patapoutian, né? Da Patapoutian. Você fala os canais nociceptores relacionados os canais PIES ou os canais TRP? Térmicos, canais térmicos. Então, do David Julius. Esse não foi um único paper, um único trabalho do grupo do David Julius, não. Teve uma série de trabalhos. Então, eu não li esses trabalhos e eu não tenho certeza se eles fizeram esse tipo de estudo envolvendo nocicepção. Porque a sua pergunta diz respeito ao seguinte, se eles identificaram esse gene em células relacionadas à nocicepção, né? Então, por exemplo, tem um grupo de neurônios no gânglio da raiz dorsal, né? Que eles são diretamente ligados a essa percepção de dor. E os analgésicos, eles atuam nos canais para sódio nesses neurônios, né? Eu não tenho certeza se eles fizeram esse tipo de estudo, se procuraram esse gene nesse tipo de célula. Aí teria de olhar os trabalhos do grupo, do David. Seria como antitérmicos, né, e analgésicos, né? Porque, pelo que eu entendi da pergunta, esses canais, esse canal aqui especificamente,
ele é ativado acima dessa temperatura de 43 graus Celsius, mas é um canal que está associado a essa substância aqui, a capsaicina, que Da pimenta. Da pimenta, né? Então, é semelhante a sensibilidade à capsaicina percebida como um aumento de temperatura, né? Né? Entendi. Que é interessante, quando a gente come pimenta, a gente tem essa sensação de ardor. De ardor, Inclusive, a gente tem, né, a sensação, até que a gente está com febre, dependendo né, da pimenta. Ela completa aqui, né? A abertura sobre a sensação térmica. Uhum. Então, é isso mesmo, né? É o sentido do térmico, não o processo inverso, que seria de reduzir a temperatura, né? Ah, sim, mas existem canais dessa família, né, desses outros tipos de canais TRP, estão associados à sensação de frio. Uhum. Tá? Então, não é somente a sensação de calor, a sensação de frio também. E o grupo deles trabalhou com esses outros canais também. Existe uma variedade grande também de funções para esses canais, né? Então, eles são específicos, né, para diversos processos, né? Essa variedade é gigantesca. A Júlia falou que gostou muito também, gostou muito do tema também. A Tatiana fala que PCR por fosforescência. Uhum. PCR por fosforescência. E o Arthur pergunta aqui também se o sistema nervoso pode interagir de maneira semelhante ao efeito fotoelétrico, né? É a interação da luz com a matéria, né? A interação do fóton, né, com os canais iônicos, né? Porque, assim, se existem esses canais ativados por fóton, ele vai responder com uma corrente, né? Sim, sim. Seria um análogo, né, do efeito fotoelétrico. Na verdade, o efeito fotoelétrico seria do ponto de vista de emissão de elétrons, né? Então, arrancar elétrons. Então, acho que é um nível mais atômico, né? Sim. O processo. Mas provavelmente tem, ou pode haver relação, né, no fenômeno, né? Haja visto que, como você falou, já existem estudos com luz, né? A Joyce agradece aqui, gostou muito da apresentação também, e é muito interessante ver essa conexão, né? A conexão da física aí com a biologia, né? A biofísica. Eu vou procurar para o Arthur. Aí, se eu encontrar alguma coisa, eu mando via quem? Mando via você, Flávio? Ou Pode sim, se você quiser também passar seu e-mail ou qualquer... Sim. Deixa eu colocar aqui no slide meu e-mail para quem quiser me procurar. Tem o institucional, mas eu vou colocar o do Gmail mesmo. Ok. Aliás, eu vou colocar esse aqui. É mais fácil. Ótimo. ToxBR 2@gmail, né? Isso. Aí, Arthur, pode enviar, né, um e-mail com as questões, né, que aí estabelece assim também o contato. Aí o Arthur está falando aqui que vai enviar sim.
Aí a Tatiana está complementando aqui, que ficou curiosa, essa sensação de dor pode abrir os mesmos canais, né? Se a sensação de contato, né, de força, né, abre, né, provavelmente também, né, a sensação de dor teria relação com esse tipo de situação, né? De mexer com os canais iônicos. Né? Sim, mas a melhor forma de descobrir isso é entrando na página do Prêmio Nobel. Você tem acesso ao nome do pesquisador, você consegue ver os trabalhos, né, que o grupo publicou, que levaram à premiação. Uhum. Dor mecânica, né? Você está citando aí. Sim. Uhum. A Tatiana agradece aqui, falou que vai ler. Você não vê o chat aí não, né, Daniele? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. E deixa eu parar o compartilhamento só para... Ah, tá, peraí. Ah, agora eu tô vendo. Ah, tô vendo aqui. Gente, desculpa, nem me... Não, sem problema. Certo. Posso perguntar alguma coisa mais voltada para a pós em biofísica? Pode. Se quiser abrir seu microfone e falar, Arthur, talvez seja mais fácil. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Daniela, é o seguinte, eu queria te perguntar o seguinte. Eu sou estudante da física e tudo, eu queria saber como você se sentiu fazer um mestrado em biofísica, porque nós da física a gente não tem uma matéria específica de biologia. E aí, como que foi essa passagem da física para a biofísica? Olha, na época não tinha nada para quem quisesse fazer para um egresso da física entrar na biofísica era bem complicado. Então o que eu fiz? Porque assim, eu fui fazer um mestrado, eu me graduei na Federal da Bahia, eu sou de Salvador, né, em física, fiz bacharelado em física. Só que eu fui fazer uma iniciação científica e meu orientador, ele trabalhava com um professor da USP de São Carlos que mexia com modelos de ecossistemas. Eu achei muito interessante na época, terminei indo fazer um mestrado com ele. Só que a gente trabalhou com um mecanismo de interação entre espécies que era muito parecido com o modelo de Hebb, que é um modelo utilizado para estudar aprendizagem. Hoje é usado em redes neurais, sabe? Redes neurais mesmo. Aí, o livro que ele me deu, ele falava do sistema nervoso na época. E aquelas coisas de... Eu acho que vocês são estudantes, vocês já devem ter passado por isso. Aquela vontade incontrolável de querer estudar aquilo, sabe? Aí eu pedi ajuda a ele, porque ele disse que a especialidade dele era mecânica estatística, né? E que ele não ia migrar para neurociência para acomodar um estudante de doutorado. Aí ele me deu uma lista de lugares e eu terminei parando na UFMG. O Dickman, que foi meu orientador de doutorado, ele tinha recebido a visita de um professor da Federal de São João del Rei, que tinha um laboratório de neurociência teórica e experimental. E eles estavam atrás de um físico para trabalhar na tese, que era no modelo para atividades epileptiformes no hipocampo. E aí eu apareci justamente na época que eles estavam procurando uma pessoa. Então, eu terminei fazendo isso. Aí eu tinha que ir para São João del Rei, visitar o laboratório, de vez em quando eu tinha que ir para lá, né? Mas, assim, com relação aos cursos, eu fiz todos os cursos do doutorado em física. Eu conheci a Joyce nessa época, a gente estudava juntas, a gente tinha um grupo de estudos. Mas não tinha nenhuma matéria, eu não fiz nenhuma matéria no ICB. Eu tive de ser autodidata, né? Eu tive de estudar por conta própria. Hoje em dia, tem um programa de pós-graduação em neurociências. Eu acredito que isso esteja melhor, porque se você quer fazer uma pós-graduação, você pode ingressar por esse programa e aí você faz as matérias no ICB.
mas eu não tenho certeza, porque já tem tempo que eu saí da UFMG já tem algum tempo, e eu nunca tive contato mais estreito com esse programa de pós-graduação em neurociências. Aí você precisaria investigar isso, tá? Mas, e assim, quando eu terminei o doutorado, eu queria entender como é que eram feitos os experimentos. Então, eu resolvi fazer um estágio no departamento de bioquímica, em eletrofisiologia. Então, eu fui medir essas correntes de canal unitário. E aí, eu tive de ir para a bancada mesmo. Eu disse a Flávia que eu virei bióloga por algum tempo, porque eu dissecava rato, eu cultivava neurônio, aprendi a cultivar neurônio, aprendi a tirar ruído de setup de eletrofisiologia, que é uma coisa que não queiram fazer na vida de vocês, que é extremamente extenuante. Só que depois de meses de trabalho, quando você vê o registro unitário na tela, é a coisa mais linda do universo. Parece que você está observando, para quem já fez a observação em astronomia, é a mesma sensação de observar um aglomerado pelo telescópio pela primeira vez. É muito bonito, você fica emocionado, sabe? Vale muito a pena. Paga todo o esforço. Mas eu não sei se eu faria isso de novo, não. A biofísica, ela tem essa dificuldade, né? Qualquer área que seja interdisciplinar, né? Tem esse grau de complexidade para a gente desenvolver, né? Quem que é o professor da Federal de São João que tem um laboratório lá de... Sim, é o Antônio Carlos Guimarães Almeida. Tá. E hoje ele estava em Sete Lagoas. Sim. Tá, ele virou reitor da São João. Uhum. Ele foi para Sete Lagoas e ficou no campus de Sete Lagoas e ficou lá um tempo. E tem o Antônio Márcio Rodrigues, que ele é físico também, se não me engano ele é físico, e ele trabalha com esses modelos, ele trabalha com modelagem. Então tem esse grupo de São João del Rei também, que você pode procurar. É até melhor porque eles trabalham com os dois, né? O laboratório já está todo montado. Uhum. Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma questão, algum comentário? Se quiserem abrir o microfone, né? A câmera também, né? Sem problema nenhum, ok? Se não tem mais perguntas, né? A Daniele já deve estar cansada também, né? Daniele, a gente vai agradecer muito a você pela disponibilidade e a Bruna também aqui está agradecendo, o Arthur também, né? E muito obrigado também por disponibilizar o contato, né, para os nossos alunos aí, né? A Joyce queria falar alguma coisa, Joyce? Só agradecer, né? Muito, tenho certeza, sim, que a fala da Daniele inspirou muito aqui os nossos estudantes, né? Mais uma área, assim, que a gente passa a conhecer um pouquinho, né? Através da Daniele, né? Da biofísica. Então, só agradecer muito mesmo, viu? Pela sua disponibilidade, né? Essa disponibilidade de dar o contato, né? De dar essa liberdade aí para os nossos estudantes fazerem esse contato com você. Então, muito obrigada, viu, Daniele? E as portas aqui estão abertas, né? É interessante, né, como a gente tem essa possibilidade, né, de ir à distância, mas também presencialmente, acho que a gente pode, né, quem sabe futuramente, poder contar também, quem sabe ano que vem, né, já voltamos no presencial para poder contar com né, uma palestra tal presencial, que acho que também tem seu valor, né, tem seu lugar, com certeza. Eu posso fazer só um comentário? Eu queria divulgar, na verdade, fazer uma divulgação rápida. Sim. Que, pelo que aconteceu com a pandemia, né, essa importância de trabalhar em divulgação científica, ela
ela virou uma grande preocupação minha. Então, eu e alguns professores daqui da Universidade Federal do Sul da Bahia e de outras universidades também, vamos lançar um livro, foi coordenado pelo meu marido, o professor Adriano Silva, que também foi docente da PUC Minas. Foi docente nosso também. Então, esse livro se chama O Tempo em Perspectiva, e ele trata de examinar o conceito de tempo sob o ponto de vista de diversas áreas. Então, vai ter sob o ponto de vista da biofísica, da metrologia, da literatura, da fisiologia. É um livro bem variado, diverso, e já foi aceito para publicação pela editora da UNB. Então, eu gostaria de aproveitar e fazer essa pequena divulgação. E quando o livro sair, eu vou entrar em contato com vocês. Ótimo. Quem sabe a gente pode fazer um lançamento do livro também, um evento de lançamento. Como é que chama o livro? O Tempo em Perspectivas. O Tempo em Perspectivas. Isso, muito interessante. O assunto, inclusive, né? E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos que participaram. Muito obrigada pelo convite de vocês. Obrigada aos estudantes pelas perguntas, pelo interesse. Eu fiquei muito satisfeita em receber esse convite. E eu estou à disposição de vocês. Se eu puder contribuir em alguma coisa, por favor, me avisem. Tá? Então, eu agradeço muito a Joyce, agradeço muito a você, Flávio, por ter proporcionado que eu apresentasse, falasse um pouquinho do meu trabalho para vocês, apresentasse um pouquinho a área para muitos, né? Então, fiz com a maior satisfação. Muito obrigado, Daniele. A gente que fica muito agradecido e feliz por retomar esse contato, né? Inclusive com a divulgação científica, inclusive, né? Eu acho que é muito importante a gente perceber o grau de complexidade das coisas, né? E a responsabilidade que a ciência tem em proporcionar, né, o desenvolvimento e sempre com essa a realidade que a gente tem, né, do grau de complexidade que é a ciência e que a gente tem que tratar as coisas com o respeito que que a ciência merece, né? Inclusive, do ponto de vista, como você falou, do trabalho árduo que todo esse desenvolvimento, né? Que não é fácil, não, né? A ciência é difícil, né? O estudo é difícil das diversas áreas aí, principalmente quando você tem a interface, né, entre áreas, como no caso da biofísica, né? Muito obrigado, Daniele, e eu vou ficar muito feliz em manter esse contato aí, tá? Aí, quando o livro sair, por favor, vamos fazer um evento, sim, de divulgação do livro e tudo. Você tem perspectiva de quando ele vai sair, o Tempo em Perspectivas? Ele foi aceito recentemente, já tem alguns meses, mas não tem uma previsão. Ele está em processo de revisão, mas eles deram um prazo, eu tenho a impressão que é acima de 1 ano para divulgar. Ótimo. Mas eu vou informar vocês. Ótimo. Ótimo. Ok. Então, muito obrigado, Daniele. E obrigado, dá um abraço no Adriano aí também. E fico muito feliz com a sua presença aqui na nossa semana. Nós estamos encerrando a Semana da Física hoje, né, com esse evento, e foi um encerramento, assim, eu acho que de grande valia para nós, né? Conhecemos aí uma área nova e a perspectiva de estudar um assunto novo, né? Muito interessante e que está, né, ainda em estudo, né? Você quer falar mais alguma coisa, Joyce? Não, Flávia, acho que podemos ir encerrando, né? Dar um descanso aí para
para a Daniele, né, Daniele? Obrigada, viu? Obrigada a todos, né? Estamos muito felizes, assim, com mais essa Semana da Física, né? Eu acho que acrescentou muito para todos que participaram, né? E é uma satisfação muito grande, e já vem aquela vontade, assim, já estou pensando na próxima semana, né? No semestre que vem. Nossa, quem nós vamos chamar, né? Quais temas? Então é isso, é muito bom realmente assim, né? A gente estudar, né? E Sim. conhecer novas áreas, novos temas, discutir. Então, estou muito feliz mesmo com o resultado dessa semana. Quero agradecer muito, né, aos estudantes aí, né? E obrigada pela presença aí de todos. Vamos agradecer muito também a Kelly e o Bruno, né, que organizaram a semana, fizeram um trabalho sensacional, né? Sim. Ficou muito bom a gente fica assim à disposição também dos estudantes, como o Arthur, né, que sugeriu o tema, né, e que as sugestões são muito bem-vindas, né? Os diversos temas que a gente pode estudar aí, né, na Semana da Física e tudo. Esses eventos, eles são muito enriquecedores, né, para todos nós, né, e permitem, né, esse contato entre áreas, né, e a gente conhece novos assuntos e também relembra temas importantes, né, do nosso conteúdo aí. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Daniele, de novo, e podemos encerrar assim, então? Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado, viu, Daniele? Dá um abraço ao Adriano por nós aí. Fechar. Tchau, tchau, Jorge. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Obrigado.